uma coisa é você querer tradar a curva americana e o macro americano olhando para o ciclo monetário. Outra coisa é você olhar para o micro e para o corporativo, que continuam dando excelentes notícias. A exemplo de Meta e a exemplo de Microsoft. Deram aula de novo? Foi bizarro, né? Bizarro o resultado. Inclusive, se você conseguir subir um post que eu fiz hoje no TC, Léo, eu botei uma imagem lá. Legal. Que vai deixar muito claro o que está acontecendo nos Estados Unidos. Assim, Meta e Microsoft foi bizarro. A Meta teve um crescimento de receita de 22% ano contra ano. Microsoft acho que foram 18% ano contra ano. Assim, o tamanho dessas empresas, elas estarem entregando esse tipo de crescimento e com, você vê principais frentes ali, né, da Microsoft no caso, você tem o Azure crescendo mais de 30% ano contra ano. Foi o maior crescimento do Azure em um trimestre da história. Né, o Azure, que é a parte de cloud da Microsoft, ele costuma crescer de 1 a 2 bi por trimestre de receita. Nesse trimestre ele cresceu 4. Nossa. Então, assim, é bizarro o tamanho do resultado. E a Meta, né, deu essa divulgação que surpreendeu todo mundo, que eles deram um guidance de CAPEX para o ano que vem, que é algo que eles não faziam. Então, eles deram um guidance de um CAPEX para 100 bilhões de dólares no ano que vem. Assim, ano passado, eles deram algo em torno de 40 bilhões de dólares de CAPEX. Então, é mais que o dobro em 2 anos. Né? Então, e aí essa imagem mostra muito isso, né? Essa é até meio assustador, mas isso daí é a diferença, né? A linha azul a gente tem o que seria o PCE, que é o gasto do consumidor americano, que é responsável historicamente por praticamente todo o PIB americano. É isso. 70% do PIB americano é isso. O modelo de desenvolvimento econômico é muito dependente do consumo das pessoas. Do consumo das pessoas, das famílias. E a linha verde é o gasto com inteligência artificial. É o CAPEX, não só inteligência artificial, né? Infraestrutura, data center, chips. Eles colocam meio que toda a parte de tecnologia, mas a gente sabe que o que está puxando é o gasto com inteligência artificial. Então, assim, você vê que passou. Né? Então, está ficando mais importante para a economia real dos Estados Unidos esse gasto, né? Essa continuação de um CAPEX alto em inteligência artificial está se tornando mais importante do que o gasto do consumidor americano, que a gente vê que está numa queda vertiginosa nos últimos meses. Então, você vê a importância que tem agora as Big Techs e esse CAPEX com IA. Assim, é o motor da economia americana, está se tornando isso. Bom, pergunta Roberto Cabrini para você. E com base nisso, você está de fora das Big Techs? É que isso chama tanto atenção, Léo, pra mim, que começa a ficar num cenário preocupante. Porque, por exemplo, a gente tem a notícia de que a Meta, ela tá fazendo esse investimento bizarro em inteligência artificial. Assim, a Meta é de longe a que mais está investindo nesse segmento, que mais está acreditando em inteligência artificial. Algo que foi celebrado ontem pelo Zuckerberg, dizendo que já tá vendo respostas muito boas. Perfeito. Assim, de fato, a gente consegue ver isso pelo balanço da empresa que está entregando. Pois é. Só que assim, me assusta, né? No sentido de até o quanto que isso é de fato viável, né? A gente continuar com esse tipo de investimento nesse patamar. Mas os resultados não estão te provando que pela robustez dos números? Fazendo aqui o advogado do diabo como perfeito. É no mercado, né? De certa forma, sim, mas eu acho que é muito difícil a gente conseguir separar o quanto disso de fato é proveniente da inteligência artificial, né? Porque, por exemplo, grande parte da receita da Microsoft é cloud. Né? Então, beleza, pode ser que eles estejam tendo alguma melhora, algum ganho em relação à inteligência artificial para isso, porque acho que a única empresa que de fato surfa muito bem isso é a NVIDIA. A NVIDIA, assim, quanto mais se gasta, mais a NVIDIA ganha. Ela é demandada. Ela é demandada. Agora, para as outras empresas, você tem uma expectativa de, se você está investindo 100 bilhões de dólares em inteligência artificial, se espera que o retorno sobre esse capital investido ele volte via alguma solução com inteligência artificial, seja um produto novo, seja alguma melhoria, algum ganho de margem, de performance que a empresa tenha. E isso não está claro. Assim, a Meta está crescendo, está dando mais resultado, mas não fica claro para a gente o quanto disso é proveniente da inteligência artificial. Talvez a empresa esteja surfando um momento bom com ads, com crescimento de usuários na plataforma, que é o que a gente tem visto. Assim, o quanto isso de fato a inteligência artificial é responsável por isso, né? Fica difícil. E a gente vê, a Meta contratou os principais engenheiros e desenvolvedores da OpenAI, do Google, e deu salários de 100, 200 milhões de dólares assim, para essa galera, né, por ano. Que assim, é nível jogador de futebol. Porra! Então, esse é o nível de demanda que está tendo para esse setor. Assim, isso me preocupa um pouco em chamar atenção até para possíveis bolhas.
né? Não quero dizer que é uma bolha, porque de fato a gente está vendo resultado, né? Mas quando começa a ficar muito extravagante, né, que é o que a gente está agora, salários muito altos, CAPEX muito alto, é o maior CAPEX da história da humanidade nesse investimento em inteligência artificial. Então assim, me assusta um pouco isso de repente ser algo que a gente não está conseguindo enxergar e que talvez não se perpetue. 11h46, você e as suas provocações que sempre fomentam bons debates. Vamos falar do que vai sair hoje? Atenção para você ligado nos balanços americanos. Tem Apple e tem Amazon. Qual que é a tua expectativa? Essa é a nossa agenda aí, ô Kevin. Dá uma olhada lá, tá vendo? Apple, Amazon, Coinbase e MicroStrategy. Também tem que ficar muito de olho. Bom, nas 4. Só que o protagonismo de Apple e Amazon se autoexplica. Qual que é a tua expectativa, especialmente para essas duas? Acho que a Apple é mais claro, né? O mercado já espera um balanço não tão positivo. Né? Se a gente olha para as Mag 7, eu falei da última vez, né? A gente tem pouquíssimas agora realmente mostrando resultado e performance no ano, que é basicamente Nvidia, Microsoft e Meta. Essas são as 3 vencedoras. Sim. Que mostram resultados mais fortes trimestre contra trimestre, que estão conseguindo fazer mais investimentos e que estão performando melhor, subindo cerca de 30% ano contra ano. Quando você olha a Tesla e a Apple, elas são as piores, né? E eu acho que isso se justifica muito pelo balanço que a Apple tem entregado. Então a Apple ela tá caindo cerca de 15% no ano e com justificativa, né? O balanço dela realmente não tá dos melhores, e não tá muito claro se a gente vai ter uma melhora no curto prazo, né? Ela é uma das que é de certa forma impactada com todo esse cenário de tarifas no mundo. Não tá claro exatamente o que a Apple deveria fazer, se ela muda a fábrica, se ela mantém fábrica. E assim, isso obviamente vai acabar impactando na receita da Apple, na venda dos produtos dela. Então, a cada balanço que passa da Apple, o investidor fica procurando algum sinal do quanto que tarifas, esse novo modelo que a gente está indo para o mundo, pode e vai impactar a Apple. Então, a Apple eu acho que o mercado tem um pouco mais de pessimismo. E a Amazon ela tem entregado até bons balanços, mas ela não tem performado tão bem quanto as outras. Então, assim, a Amazon ela de fato tem investido em inteligência artificial. Acho que está menos claro para o mercado como que a inteligência artificial entra ali no ecossistema da Amazon. E aí o que o mercado tem olhado mais para a Amazon é para o AWS, né? Onde talvez ali é o serviço de nuvem, né? Que é o serviço de nuvem que em geral tem crescido muito em todas as empresas, né? A Microsoft, o Google e a própria Amazon têm entregado um serviço de nuvem mais forte nos últimos trimestres. Então a Amazon talvez seja mais pautada por isso e o mercado quer ver algum momento aqui como que a inteligência artificial entra dentro do ecossistema da Amazon, mas ela também não está entre as melhores Big Techs no momento.